Glória a Jesus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Bom, eu pedi a pastora a liberdade de descer, para ficar aqui visível para todos. Eu quero externar meu carinho à igreja que me fizeram meu convite para estarmos fazendo parte dessa festa. Pastora Débora, meu muito obrigado por me ceder esta oportunidade. Eu estou feliz em estarmos juntos. Para o Senhor nos trazer até esse local. Eu falei com a pastora, minha secretária estava o tempo todo em contato com ela. Eu passei semana passada, eu passei algumas dificuldades no campo da minha saúde, que a Rebeca saiu, porque está dando por aí, minhas meninas também. E ficou bem difícil para mim, porque não foi só eu que caí de cama, as minhas filhas também ficaram doentes. Então eu falei, pastora Débora, não sei se vou conseguir estar com vocês aí, vai depender do que Deus irá fazer na minha vida, da restauração que o Senhor dará para mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou de pé e eu estou aqui com vocês, me sendo lisonjeada e honrada por Deus, primeiramente, e pela igreja também, por ter confiado no meu ministério, tá bom? Vocês estão maravilhosas, os nomes de Deus aqui são fogo puro. Eu tomei assim porque a minha pressão estava um pouquinho baixa, e eu pedi a pastora se pudesse arrumar um pouquinho de sal para mim, tá ali um copinho com sal, minha pressão já é baixa, então eu saí de casa bem cedo para poder chegar aqui dentro do horário. Eu saí sem almoçar, a gente já tem pressão baixa, a pressão cai ainda mais. Então o corpo estava meio assim, eu falei, pastora, providencia um sal para mim, porque eu não sou muito bem. Desde que vem de resfriado, a imunidade dá uma baixada, e aí você tem que cuidar, tem que se alimentar bem. Mas o Senhor está nos dando vitória. Eu já vejo o agir de Deus na minha vida, amém, gente? Então, mais uma vez aqui, quero deixar um abraço da minha liderança, ao pastor Luiz Carlos e pastor Marcelino da Cristo Salva, a toda a minha presença desta igreja, ao pastor presente, aos irmãos, Deus abençoe a cada um. E eu estou na companhia das minhas amigas, missionária Vanessa, da Assembleia de Deus, ali das Novas Assembleias de Deus, lá no Rio de Janeiro. Cláudia também, das Novas Assembleias de Deus, está presente conosco. A Cláudia é irmã do meu motorista, a Vanessa é esposa do meu motorista, que já trabalha comigo há 7 anos. É um povo que nós temos um vínculo de amizade. E eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos. Amém, gente? Bom, eu vou convidar a igreja, por gentileza. Você que trouxe o exemplo lá da Bíblia. Para abrir a mesma comigo. Abra a mesma comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista João, por gentileza, capítulo por número 12, João 12, por gentileza, versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus, eu achei. Diz assim: prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: porque esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês,
mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então os vossos assentos. Deus está conosco aqui neste lugar. Todos me ouvem bem? Todos estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Amém. Bom, queridos e queridas de Deus, o texto que acabamos de fazer leitura nos conta a história de uma personagem muito conhecida dentro do Novo Testamento. Essa personagem se chama Maria de Betânia. O evangelista João que está narrando a história de um episódio que acontece dentro de Betânia. Um banquete que está sendo oferecido por causa de um processo superado. E eu vou frisar isso aqui bem na sua mente. Há um banquete que está sendo dado por causa de um processo superado. Um culto está sendo oferecido. Provavelmente este culto é um culto em ações de graças. Quem está dando o culto nós não sabemos, porque embora o texto fale que Lázaro estava presente, o texto não fala que o banquete estava acontecendo na casa de Lázaro. O evangelista Mateus narra a história de uma mulher que tomou a mesma atitude de Maria e vai ungir Jesus também. Porém, o evangelista Mateus, no capítulo número 26, do verso 6 em diante, ele não traz o nome da pessoa, da mulher que está ungindo Jesus. Ela não é identificada. Porém, o que os historiadores dizem é que provavelmente a mulher que está inserida dentro do contexto do capítulo 26 de Mateus é a mesma mulher que está inserida dentro do contexto de João, capítulo número 12, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12. E o texto vai dizer que o que está acontecendo dentro do capítulo 12 é resultado de um processo superado. Veja que se a gente for fazer uma cronologia dos fatos que aconteceram, nós veremos que no capítulo 11 nós temos um caos estabelecido dentro desta família. Nós temos uma morte, nós temos um luto e nós temos muito choro. Então a história começa assim, com choro, com luto, com perdas. Mas a história não termina assim. E o interessante é que o começo da história não vai determinar o final dela. Não é porque a coisa começou ruim que vai terminar ruim. Não é porque a coisa termina, ou seja, não é porque a coisa começou com choro que vai terminar com choro. Mas para isso Jesus precisa estar presente. Para isso alguém precisa falar com Deus. Para isso alguém precisa tomar uma atitude. Para isso, aleluia, há uma necessidade de se ter intimidade. Há uma necessidade de se ter um vínculo com aquele que vai realizar o milagre. E o que nós vemos dentro do capítulo 11 é alguém falando com Jesus acerca do processo. E o que nós vemos também é Jesus dando resposta para alguém que falou com ele. No capítulo 11 há uma fala de alguém que está dizendo: seu amigo está enfermo. Mas no capítulo 11 também há uma resposta para alguém que falou com Cristo: diga que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do meu Deus. Veja que há uma resposta para a fala de alguém. Aleluia! Aleluia! Houve uma resposta para alguém que foi lá conversar com Jesus. E o texto vai dizer que esta resposta define todo o cenário. A resposta de Jesus não se fala de presente. A resposta de Jesus se fala de futuro. Porque quando Jesus diz: a enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do meu Pai. O texto vai dizer que Cristo ainda demora para chegar ao lugar aonde vai acontecer o milagre. Se Cristo ainda demora, é sinal que o que ele acaba de falar não acontece no momento, acontece depois. Então Jesus não está falando de presente, Jesus está falando de futuro. Ou seja, no presente houve um processo, mas no futuro vai haver ressurreição. Então Jesus está dizendo:
dizendo, não importa se no presente há morte, não importa se no momento a coisa deu ruim, não importa se no momento você está chorando, não importa se no momento as mensagens negativas estejam chegando, o que importa é que mensagens negativas no momento não vai determinar o que você vai viver no futuro. Aleluia! Não importa, choro no momento não vai determinar o milagre que você vai viver no futuro. Então esteja preparada, porque embora você não esteja vendo nada agora acontecendo, Jesus está dizendo, o que você não vê hoje, você verá amanhã. O que não está acontecendo agora, você verá acontecendo amanhã. Então pegue na mão. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, porque eu gosto assim de pregar a palavra de Deus. Pegue na mão dessa moça que está ao seu lado, motiva ela por gentileza. Diga assim, ó, seja forte. Aleluia, é só uma fase. Vai te amadurecer, mas você vai aprender com o processo. Diga, é um choro momentâneo. Isso não vai determinar o que vai ser da sua vida daqui para frente. Diga assim, a prova não é para te matar, é para te preparar para você viver algo muito maior do que você já viveu até agora. Então esteja preparada, porque a morte, aleluia, não vai determinar o que você vai viver lá no futuro. Deus está preparando um cenário, e o cenário é: Betânia nunca mais será a mesma depois que Jesus entrar na sua casa, aleluia, e te fazer viver um sobrenatural. Ele está aqui. Então abra sua boca para glorificar a Deus. Glória a Jesus. O texto vai dizer, no capítulo 11 ainda, que Jesus dá uma resposta para uma fala de alguém que disse que um amigo dele estava doente. E aí a história diz que quando Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, ele ainda demora quantos dias? Esse tempo é o tempo que Deus e que o céu determina para o milagre acontecer na vida do amigo chamado Lázaro. Deus determinou um tempo e está dizendo, o tempo é meu. Nada vai acontecer no momento que você está ansiosa. Nada vai acontecer no momento que você está fragilizada. Nada vai acontecer porque você tem pressa. Tudo vai acontecer quando eu achar que você está pronta. Tudo vai acontecer quando eu achar que você merece. Aleluia, não é no tempo que você estabelece, é no tempo que o céu já determinou. Se o céu disse vai acontecer, não importa o que vem acontecendo agora. Se o céu já decretou a sua vitória, não importa se o inimigo vai dizer para você, cadê o teu Deus? Diga para ele, é só tu esperar que tu vai conhecer o Deus específico. Você não está vendo ele no momento, mas eu já estou vendo ele no futuro. Oh, aleluia! Aí escuta aqui. O texto diz que Jesus agora, depois destes dias, ele vai até onde? Ele vai até Betânia, onde estava o processo da família. E quando ele chega em Betânia, Marta corre aos pés de Jesus, se lança sobre ele dizendo, mestre, se o Senhor glória a Deus. Marta diz para Jesus, se lançando aos pés dele, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a fé de Marta limita o poder de Deus. Por quê? A fé de Marta acredita que Jesus só pode fazer se estiver. Marta é o oposto daquele homem do centurião que disse para Jesus, eu não preciso que o Senhor entre dentro da minha casa, basta o Senhor liberar uma palavra que o meu servo ficará curado. Só que Marta limita o poder de Jesus. Quando ela diz, se o Senhor estivesse aqui, ela está dizendo, eu sei que o milagre só pode ser estabelecido na tua presença, mas o céu, aleluia, está dizendo, ainda na ausência daquele que é, daquele que foi e daquele que continua sendo, tudo pode acontecer. Você estando aqui dentro da igreja ou lá fora, o Jesus que está aqui dentro
recebe. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Ele pode entrar em todos os ambientes. E a cova não é, aleluia, sinônimo de dificuldade para Jesus. Porque quando ele diz a enfermidade não é para a morte, quando ele estabelece isso, ele sabe que quando chegar lá, a cova vai estar fechada. Ele sabe que quando chegar lá, Lázaro vai estar morto. Mas cova fechada não limita o poder de Deus. Cova fechada não limita o poder de Jesus. Cova aparecendo não limita o poder de Jesus. Homens dizendo é impossível, não limita o poder de Jesus. Pode acontecer o que for. Jesus está dizendo, eu vou lá e vou ressuscitar o meu amigo. Escute isso. O texto vai dizer que Jesus chega, Marta abraça, ou seja, Marta limita o poder de Jesus. Marta é o típico, ou seja, tipifica aquele crente, que ele é crente pela metade. Ele é crente não sendo crente, ele não confia tanto. E Jesus olha para Marta dizendo, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta mais uma vez limita o poder de Deus. Quando ela diz para Cristo o seguinte, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos. Mais uma vez limita o poder de Deus. Primeiro limita o poder de Deus em ambiente. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, fora do ambiente, ele não é Deus. Fora da casa ele não é Deus, na visão de Marta. E fora do templo ele também não é Deus, porque ela disse para ele, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse para ela, o teu irmão há de ressuscitar. Mais uma vez, limita o poder de Deus, colocando o que Jesus quer fazer hoje, para que ele faça no futuro. Ou seja, Jesus está falando de presente, ela está falando de futuro, dizendo, eu sei que ele pode ressuscitar futuramente. Só que Jesus está dizendo que quer ressuscitar ele. Aí Jesus diz para ela, já que ela não entendeu, ele vai desenhar. Porque tem gente que você precisa desenhar certas situações. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, Marta, certamente viverá. Tu crê nisto? Ele está dizendo, Marta, eu estou falando de agora. Eu estou falando que eu quero ressuscitar o seu irmão, ainda que eu esteja dentro da cova, ainda que você esteja achando que é impossível. Eu vim para resolver o problema. Afinal de contas, quem me mandou o recado? Afinal de contas, quem falou que o irmão estava doente? Quem pediu a minha presença aqui? Agora que Jesus está lá, tem gente que não sabe o que faz com a presença de Jesus. Tem gente que não sabe o que faz quando a resposta chega. Ou seja, pediu tanto para ele ir, quando ele chega, ele não sabe se comportar na presença, não sabe pedir na presença. E está cheio de gente assim, pede, quando Jesus dá, não sabe lidar com o que Jesus lidou, não sabe lidar com a bênção que recebeu. Marta é assim, Jesus está oferecendo vida e ela está presa à morte. Jesus está oferecendo vida e ela está presa à cova. Aleluia, largue-se de mão minha vida. Se você pediu, sustente o que você vai receber. Se você pediu, esteja preparada para lidar com aquilo que Jesus vai te entregar. Por quê, gente? Porque está cheio de gente pedindo, mas está despreparada para lidar com aquilo que Jesus quer entregar. Está cheio de gente pedindo cargo na igreja. Aí quando Jesus levanta e dá não sabe se comportar, não sabe administrar a responsabilidade que recebe. Marta pediu tanto, Senhor, meu irmão está doente. Aí quando Jesus chega, sabe o que vai fazer? Ela diz, mas eu sei que isso aí vai acontecer futuramente, minha filha. Tu pediu que eu viesse ressuscitar. Eu estou aqui para fazer. Aí agora que eu estou aqui para fazer, você não sabe lidar com aquilo que eu quero fazer com você. E está cheio de gente assim, que não sabe lidar com as situações. Pede, quando recebe não sabe lidar com a situação. Pede almas, Jesus dá um monte de alma, não cuida de ninguém. Pede ministério, Jesus dá ministério, não sabe como se comportar no ministério. Pede talento, Jesus dá o dom de louvor, o dom da palavra, depois fica dando desculpa para não fazer a vontade de Jesus.
posso ressuscitá-lo? Ai, eu creio que tu és o Messias que havia de vir. Minha filha, você agora está falando do passado. Olha a confusão na mente de Marta. Ela acredita na história de Jesus, quando ela diz assim, eu creio que tu és o Messias que havia de vir. Então ela fala do passado, ela fala das profecias dos profetas do passado, falando do Messias para esse tempo. Então ela diz, eu acredito que tu és o Messias que havia de vir. Ou seja, acredito no que falaram de ti no passado. Acredito que Lázaro pode ressuscitar no futuro. Mas Jesus não está falando nem de passado, nem de futuro. Jesus está falando de presente. E está cheio de gente que é muito bom para relembrar passado. É muito bom até para ter expectativa no futuro. Mas no presente é uma negação. Se você prega hoje para ele, ele não acredita. Ele sai da igreja desacreditado. Mas se você falar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você acredita que Jesus está voltando, mas não acredita no que ele pode fazer hoje na sua vida, aqui dentro da igreja. O que eu diferente a você? Aleluia! Jesus quer realizar um milagre na sua vida já. Não é para amanhã, é para agora. Você crê nisso? Olha para sua irmã e diga para ela, você crê nisso? Olha para alguém que está ao seu lado e diga, você crê que esse é o momento do seu milagre? Que você vai sair daqui com a resposta que você precisar, que você vai sair daqui hoje curada. Você crê que você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo? Você crê que você vai sair daqui para viver um novo tempo da sua vida, para receber telefonema da falta de emprego que você está buscando? Você crê que você vai sair daqui para alguém dizer, olha, foi liberada aquela proposta, vou assinar os papéis e a casa está liberada para você entrar. Vem pegar a chave na concessionária, vem pegar a chave na imobiliária. Você acredita que você vai sair daqui para viver isso? Ou você ainda está pensando na morte da vizinha, da filha morta? Aleluia! O Evangelho de Cristo não mudou. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve não mudou. A gente que limita o poder de Deus, a gente que está incrédulo dentro da igreja, está cheio de virgens nessas, dormindo, e o contrapartida a Jesus que realiza milagre na sua vida. Então receba. Aleluia. O seu irmão acredita. Como existem conversas que Jesus vai fazer questão de ter, e existem conversas que Jesus vai deixar para lá quando fica a pessoa não. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Jesus pergunta se ele quer ficar curado. Ele começa a falar do tanque. Era só responder que sim ou não. Até o momento que Jesus para de conversar com ele e só libera a palavra, né? Vai ter gente que Jesus vai ter que parar de conversar e liberar a palavra. Porque vai conversar e vai ficar totalmente fora do foco daquilo que Jesus quer fazer na vida dele. Vai ficar falando de outras coisas. Jesus quer te tirar de situações, não quer que você fique ali dando explicação, ele quer te tirar e ponto. Jesus não quer saber se você está frustrado daquela situação, ele quer te tirar de lá e ponto. Se recebe uma oportunidade de sair de um lugar que me oprime, na primeira oportunidade que Jesus me dá, eu me levanto e saio. Eu vou ficar me lamentando num lugar que eu sei que é um lugar de disputa, que eu estou um tempo tentando chegar lá na tal da beirada do tanque, e está cheio de gente passando à minha frente. Se chega alguém dizendo para mim, e aí, você quer ficar curado? O quê? Se chega alguém me oferecendo uma oportunidade de sair do lugar que eu estou há muito tempo tentando alcançar milagre e não vejo nada acontecer, na primeira oportunidade que eu vou fazer, aleluia, vou pegar e vou sair. Porque se ele perguntou se eu quero ficar curado, alguma coisa ele tem. Porque até hoje ninguém me perguntou se eu queria ficar curado. Até hoje só tem gente passando na minha frente aqui dentro de tanque. Mas se ele chega, aleluia, se alguém chega para você perguntar se você quer ficar curado, alguém tem alguma coisa para te oferecer. Então pega a oportunidade. Aí Jesus, aleluia, para de ter conversa com Marta. Num determinado momento, lógico que eu não vou falar do capítulo 11 todo, só estou trazendo uma cronologia para você entender o que está acontecendo no capítulo 12. O texto vai dizer agora que Jesus pergunta aonde puseram, aonde o puseram. Jesus quer saber onde está o problema. E Jesus está perguntando para algumas pessoas, aonde está o seu problema? Aonde você colocou o seu problema? Aonde você enterrou o que está te fazendo chorar? Isso.
Aonde você enterrou o que está te fazendo chorar? Aonde está o que te faz sofrer? Aonde está o que tirou a sua paz, o que tirou, aleluia? Aí sabe, o que fez o seu coração adoecer? Aonde está aquilo que tirou, oh aleluia, a sua esperança? Eu quero saber, me leva até lá. Olha o que Jesus está dizendo, me leva até o problema. Me leva lá onde está o que te faz chorar, o que te faz sofrer, o que te faz ficar de luto, o que faz você, aleluia, perder essa esperança. Me leva até lá. Porque afinal de contas, Maria e Marta só estão chorando porque o morto está na porta. Então Jesus está pedindo, me leva até o problema. Aonde você enterrou o que te faz chorar? Aonde você enterrou o que está tirando a sua paz? Me leva. E Jesus está pedindo, me leva até lá. Se Jesus está pedindo para você levar ele até o problema, leva. Se ele está pedindo para você, me leva até o problema, é porque ele quer resolver. Jesus nunca chega num problema para deixar o problema pior. Ele chega para resolver, ele chega para consertar. Aleluia. Leva! Deus vai dizer que quando eles chegaram lá, era uma gruta, era uma cova escavada numa gruta, uma espécie de rocha. Esse tipo de cova não é cova de gente pobre. Gente pobre não tem esse tipo de cova. Isso implica que a família de Lázaro tinha poder aquisitivo. Isso talvez explique o narco de Maria. Não era cova de gente pobre, era cova de gente que tinha dinheiro. Mas veja o que eu estou falando. Era cova de gente que tinha dinheiro, mas o dinheiro não tinha essas pessoas. Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o dinheiro de ter. Então eu estou falando de uma família que tinha dinheiro, mas o dinheiro não tinha ele. Prova disso é que ela vai derramar em Cristo. Desapegada. Nem toda porta aberta é sinônimo de aprovação divina. Existem portas que se abrem que são portas de inferno para te destruir. Aleluia. A cova está aberta e isso não trouxe vida para Lázaro. Porta aberta não é sinônimo de vida. Aleluia. O que determina a vida é a chamada, não é a porta aberta. Por quê? Porque a porta aberta nunca foi impedimento para Lázaro ser quem ele é. Detalhe, pastora, a porta estava fechada. Quando abriu, Jesus não chamou de imediato, porque antes de Jesus chamar, ele foi orar. E quando ele ora, ele diz: Pai, eu bem sei que tu já me ouviste. Porque o que foi determinado para Lázaro ali não foi determinado na cova, foi determinado antes dela. Então Deus determinou o que ia acontecer com ele lá atrás. Ou seja, eu só vim aqui, aleluia, chamar alguém que o Senhor já determinou que teria vida. Escute isso aqui, quando Jesus olha para a cova, ele não grita isso aqui, ressuscita, Lázaro. Ele grita, ressuscita? Ele grita, ressuscita? Ele grita o quê? Sai. É só sai. Por quê? Porque é um estudo chamado tricotomia do corpo. Corpo, alma e espírito. Dentro do conceito daquela época, a alma ia para o seio de Abraão, o fôlego de vida voltava para Deus e o corpo volta para a terra. O corpo de Lázaro estava apodrecendo, voltando para a terra. A alma tinha ido para o seio de Abraão. O espírito tinha voltado para Deus dentro desse contexto teológico do passado. Então, para Lázaro ressuscitar, não é só um venha, é o mundo espiritual entrando em ação. É o mundo espiritual entrando em ação. Por quê? No mundo espiritual, essa frase de Jesus, venha para fora, aleluia, acontece tudo, dentro de um cenário extraordinário. Por quê? Aleluia, o venha para fora é uma ordem divina que é dada pelo Pai, para a alma de Lázaro voltar. Só que para a alma de Lázaro voltar
para o corpo precisa ser reconstruído. Porque o corpo está apodrecendo e a alma não volta para o corpo podre. Então o corpo precisa ser restituído. O que Deus tem para dar? O que Deus precisa fazer mais? Soprar de novo nas narinas de Lázaro. Aleluia. Não é só um venga, é o mundo espiritual entrando em guerra. Aleluia. Não é só um venga, é uma ordem divina sendo dada para a alma de Lázaro. Volta. É anjos em trabalho conjunto com o céu. Aleluia. Restituindo um corpo. Escute, eu me lembro quando Deus criou o homem. Ele estava, aleluia, fazendo um projeto para a criação e ele disse: façamos o homem, façamos aqui. Está no plural, não é Deus dizendo: eu vou fazer com o homem. Aleluia, façamos, como se dissesse: eu não vou fazer sozinho, não vou criar sozinho. Aí ele diz: façamos o homem conforme a nossa, aleluia, plural. Ele está dizendo: não é conforme a minha, é conforme a nossa. Eu estou falando do céu, agentes de Deus que estão trabalhando. Aleluia. É anjos, é serafins, é querubins, é arcanjos, é a glória de Deus que se estabelece. Há uma ordem divina sendo dada. Não é só um venha para fora, é uma reconstrução de um corpo, é uma ordem para a alma, é o sopro de Deus. Aleluia, nas narinas de Lázaro. Escuta isso aqui. Tudo isso quando aconteceu, a porta ainda estava fechada, porque quando ela se abre, Jesus só diz: venha. Jesus não diz ressuscita. Por quê? Lázaro já tinha ressuscitado, a porta abriu, está lá, só está esperando a chamada. Mas no mundo espiritual, o cenário já estava o quê? Preparado. Lázaro só estava esperando um momento. O céu, aleluia, trabalhou em conjunto. Não é só Jesus na terra, é o Pai, é os anjos, é o Espírito Santo, aleluia, trabalhando em conjunto para que algo lá aconteça. Quando ele diz: venha, o texto vai dizer que Lázaro veio o som. Ele veio o som. Ele está amarrado, está enfaixado, e mesmo assim consegue andar. Você entende o que a chamada tem a capacidade de fazer? De te fazer andar mesmo quando o tempo está amarrado assim. Você falou que o corpo de Lázaro estava enfaixado, logicamente falando. O embalsamamento judeu é diferente do embalsamamento egípcio. No embalsamamento egípcio, os corpos são enfaixados com as mãos entrelaçadas. No embalsamamento judeu, os corpos são enfaixados com as mãos, aleluia, desse jeito, soltas. Talvez Lázaro não tenha tido dificuldade de levantar da cova, de sair dali, mas ele estava enfaixado, os seus olhos estavam o quê? Cobertos. Mas a história vai dizer que Lázaro veio sozinho. Já reparou que quando Jesus te chama, você consegue andar, mesmo quando alguns impedimentos estão sobre a sua vida? A chamada de Deus te faz andar, mesmo quando algumas coisas sentam amarradas. Nada pode impedir. Ele não serve o que Deus chama. E quando Jesus chamou, ele veio. Mas Jesus mandou o quê? Desatar. Desatem ele. Ele já estava lá fora. Jesus falou: desatem ele. Deixe ele ir. E para onde? Ele foi da cova para onde? Eu estou falando de alguém que saiu da cova agora. Eu estou falando de alguém que estava fedendo a podre. Ainda é pouco. Mas eu estou falando de alguém que já está de pé. E que aquele cheiro da morte foi embora. Ele não exala mais o cheiro da morte. Ele está de pé diante de pessoas que estavam lá fora antes dele ressuscitar. Estavam dizendo: ué, não era amigo? Ele não era amigo do tal Jesus? Por que ele não ressuscitou? Por que deixou ele morrer? Meu filho, espere um momento antes de abrir a boca para estar falando o que você acha ou o que deixa de achar. Porque o momento vai chegar. E quando ele está lá fora, eu fico imaginando a cara dessas pessoas que foram lá e duvidaram do que Jesus podia fazer. E olha o que Jesus fez. Esperou o negócio apodrecer mesmo. Porque se ele
inimigo é projeto de Deus para a sua vida também. Faraó era o projeto de Deus para a vida do povo hebreu. Se você fizer a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis, no versículo 13, Deus chamará com Abraão, a sua posteridade ficará subjugada durante 400 anos. Isso aqui Isaac nem havia sido gerado. Então Deus já está falando do Egito antes de Isaac nascer, antes do Egito chegar no nível que chegou. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: inimigos fazem parte da promessa. Aleluia! Processos fazem parte da promessa. Opa! Lembra de Golias na vida do povo? Aleluia! Judeu fazia parte. Porque alguém ia derrubar, alguém ia se destacar, alguém ia crescer, alguém ia, aleluia, ganhar nome. Fazem parte agora. Tá cheio de gente lá falando mal, vambora. Deixa eu bater boca. Agora ele está de pé. Aí Jesus disse: desatem ele e deixe ele ir. E para onde? E para onde? Provavelmente para casa. Ele estava na cova. Agora está em casa. Como se não bastasse estar em casa dias depois. Aleluia! É da casa para a mesa. Jesus está dizendo: estava na cova, fedendo, sem perspectiva nenhuma, todo mundo caçoando, porque dizendo que ele era amigo, mas o amigo não salvou. Agora vou puxar a cadeira, vou botar ele sentado. Agora vou embora da culto. Aleluia! Agora vou embora sabotear. Ei, os mesmos inimigos que estavam lá fora desacreditando vão estar lá mais uma vez. Vão te ver de pé, não vão ficar satisfeitos. Vão te ver ressurreto e vão querer te matar. Mas o Senhor está dizendo: ei, antes de tentar alguma coisa contra a sua vida, vai ter que ver o milagre que eu realizei através de você. Ponto. Aí o texto vai dizer que esse banquete acontece. E Jesus é um convidado especial, e Lázaro também, aquele que havia ressuscitado dos mortos, é um convidado especial. As pessoas estão ali por causa de Lázaro e por causa de Jesus, porque Lázaro é resultado do poder de Deus, e Jesus, aleluia, foi o resultado para o milagre de Lázaro. Eles estão lá, os discípulos estão presentes, Marta e Maria também foram convidadas. E o texto vai dizer que de repentemente a Maria de Betânia está na casa procurando um jeito de agradar Jesus, porque afinal de contas quem está sentado na mesa era alguém que estava na cova, e é alguém que tinha feito ela chorar muito. Só que a mesma pessoa que havia feito ela chorar agora está fazendo ela só. E ela está lá para dar o quê? O melhor que ela tem. O texto vai dizer que de repente naquela casa ela pega e entra em cena com um vidro de nardo puro. Detalhe, não tem mistura. O óleo que Maria oferece não tem mistura. É puro. É puro. Foi comprado e o nardo de Maria não é barato. O nardo é caro. Por que ele é caro? Porque ele passa pela alfândega, ele tem impostos para pagar, porque o nardo não é produzido em Israel, é produzido no Himalaia. Então o nardo é importado, tudo que é importado, tudo que é exportação é mais caro. Você vai ali numa loja comprar um perfume importado, você vai pagar muito mais caro do que um perfume nacional. Então o nardo é mais ou menos assim, é caro porque é importado. E só quem tem dinheiro consegue ter o nardo que ela tem. E ninguém vai juntar dinheiro um ano para comprar apenas um frasco de nardo, porque tem pessoas que têm o seu dinheiro direcionado para outras coisas. Se ela teve é porque a família tinha. Detalhe, tem dinheiro, mas o que o dinheiro fez quando Lázaro estava morto? O quê? O que o dinheiro fez quando Lázaro estava morto? Então por que você vai continuar pegado àquilo que não fez nada por você quando você precisou? É mais ou menos isso que está acontecendo. O que ela faz? Ela vai derramar. Pegou o nardo puro sem mistura. E detalhe, o frasco estava fechado. Uma vez que você abrisse esse frasco, você não podia derramar algumas gotas e fechar para usar depois, porque ele perdia todo o seu valor. Para manter a originalidade dele, você mantém ele fechado. Se quebrar, usa tudo. Não guarda para depois não. Ela derramou todo o conteúdo. Sabe o que é isso? Não teve pena. Aleluia. Ela derramou a totalidade, não se derramou pela metade. E
texto vai dizer que quando ela entra com o nardo e derrama nos pés de Jesus, o tipo de mesa que Jesus estava sentado não é as mesas que nós conhecemos nos dias atuais com esse tipo de cadeira. Era mais ou menos um tapete estendido numa sala de uma casa, e ele sentava no chão colocando os pés para trás. Então ela teve a facilidade de chegar para ungir os pés de Jesus, porque Jesus, quando senta, joga os pés para trás no chão. Então ela vem, lógico, está no chão também se arrastando, então ela tem uma facilidade para alcançar os pés de Jesus, já que Jesus está apenas debruçado nesta mesa, que é uma espécie de tapete, vamos colocar assim uns 5 centímetros só de altura. E Jesus está sentado no chão com os discípulos com os pés para trás. Então há uma facilidade dela derramar o quê? Do nada. Passar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. É dentro desse cenário que a adoração de Maria se estabelece. Detalhe, adoração não verbal. Ela não verbaliza a sua adoração. Ela não precisa falar que está adorando, porque ela mostra que está adorando. Ao contrário de muita gente que abre a boca para adorar, mas não no coração. Então eu estou falando que tem um monte de gente que abre a boca para adorar, que faz e acontece porque às vezes tem que mostrar para o homem que está adorando, e nem sempre está adorando porque está com a boca aberta. Aleluia. Eu estou falando de uma adoração não verbalizada. Ela não precisou estar abrindo a boca para mostrar o que estava fazendo. Quietinha, ela revelou, aleluia, uma adoração mais verdadeira do que aqueles que estavam falando demais no ambiente. Você entendeu? Olha isso, nem sempre falar com Deus significa estar de boca aberta gritando para todo mundo ver o que você está falando. Aleluia, eu estou falando que a adoração não verbal de Maria falou muito mais do que muita gente está falando. Ela pega, derrama o quê? O nardo em Jesus. A adoração dela é tão forte que mesmo que ela não falando uma palavra, ela incomoda. A adoração dela é tão verdadeira que ela incomoda. Incomoda a gente que fala demais, mas faz de menos. Incomoda a gente que parece ser uma coisa, mas não é. Incomoda a gente que dá uma de santo, mas não tem nada de santo. Incomoda a gente que é hipócrita. Incomoda a gente que gosta de abusar. Aleluia, mas se você pode desconfinar a vida, está pior do que. Aí, o texto vai dizer que a adoração dela não se verbaliza, mas ela incomoda mesmo estando de boca fechada. Pastora, falar com Deus nem sempre significa abrir a boca para falar para que todo mundo ouça. É mais fácil Deus te ouvir quando você está dentro do seu quarto do que quando você abre a boca e verbaliza isso na frente de todo mundo. O Pai que ouve em secreto está aqui dizendo: entra no quarto e fecha a porta, porque eu vou te ouvir. Escuta isso aqui. Aleluia, eu vou chegar onde eu quero. Escuta isso aqui. Ela não verbaliza, mas ela incomoda. Ela não fala, mas ela, o quê? Desperta a fala de alguém. Aí dentro da casa, o texto vai dizer que enquanto alguém via, porque assim, quem não faz e vê, se incomoda. Não faz e está vendo o outro fazendo e está incomodado com isso. Eu não entendo esse tipo de gente. Eu não entendo esse tipo de gente que tem a oportunidade de fazer tudo aquilo ali e não fez nada. Aí quando alguém vai lá fazer, fica incomodado. Aí quando alguém vai lá fazer, quer se meter. Aí quando alguém vai fazer, quer criticar, quer falar. Para, deixa de hipocrisia. Aí o quê? O que ela fez? Ela foi lá e adorou. Ela pegou o nardo e detalhe. O nardo é de quem? O nardo é de quem? O que Judas tem a ver com nada que não é dele? E o que você tem a ver com a adoração que não é sua? Por que tem gente tanto que se mete na adoração do outro? Por que está cheio de gente se metendo na vida do outro? Devemos se meter na própria vida, né? Eu vejo umas coisas aí que eu fico boba. Deus deu uma vida só pra gente, mas tem gente que é gato, parece que tem sete. Aleluia. Ele cuida da vida dele, da vida do outro, da vida do vizinho, da vida do fulano, da vida do ciclano, da vida do verdão. Aí Judas incomodou, Judas ficou incomodado. Aí ele diz assim, escuta isso. Ele diz assim, e a crítica de Judas é verbal, ou seja, ele verbaliza a crítica. Uma coisa, a gente sabe que tem gente que ainda disfarça, só pensa, só olha, só critica pelo olhar. E o bom é a gente saber que Jesus conhece até os olhares. Jesus conhece os pensamentos. Lembra lá
desceram o paralítico pelo telhado, que Jesus liberou perdão de pecado do homem, e que tinha gente dentro da casa dizendo os pensamentos, quem ele pensa que é para perdoar o pecado? Aí Jesus, o texto vai dizer, Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse, o que mais fácil dizer para ele? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua perdão. Então Jesus conhece o quê? Os pensamentos. Só que Judas é escrachado. Judas não disfarça quem é. Judas não consegue disfarçar quem é. Judas é Judas, literalmente. Por quê? Porque o texto vai dizer que ele abre a boca e começa a criticar o nardo que Maria derramou. Primeiro, ele diz o quê? Para que esse diz? É o quê? Por que ele não pegou esse nardo e vendeu? E pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Escuta isso aqui, gente. Isso aqui é muito forte. Quem olha para Judas dizendo assim, parece até que Judas realmente está preocupado, né? Porque tem gente que na frente das outras pessoas parece uma coisa. Quem vê Judas falando daquele jeito, parece que Judas é alguém justo, né? É assim. E tem gente que na frente dos outros ele é santo. Então Judas, ele mostra um senso de justiça que não é verdade. Está preocupado com os pobres. Diz ele que está preocupado com os pobres. E que só está criticando Maria porque na visão dele ela fez o errado. E detalhe, segundo o texto de Mateus 26, quem ouviu Judas dizendo isso, porque se a história é a mesma, também criticou Maria. Ou seja, o que Judas falava parecia tão justo que até outras pessoas concordaram com ele. E está cheio de Judas por aí que parece justo, que ele consegue até influenciar outras pessoas a ficarem a favor dele. Aleluia! Só que favorecimento de terceiros não altera quem é Judas. Não sei se você entendeu isso aqui. O discurso de Judas é tão bom que parece convencer outras pessoas a acreditar que o que Maria está fazendo é errado. Por quê? Está cheio de gente passando dificuldade, necessidade, e tem uma mulher pegando um valor que poderia, né, alimentar um monte de gente e jogando em Jesus. Qual o discurso que está sendo aceito? Qual é a atitude que está sendo aplaudida? A de Maria ou a atitude de Judas de querer ser defensor dos pobres? Lógico que quem está ouvindo e quem está vendo está do lado de Judas. Prova disso é que o monte foi criticar Maria também. Aleluia. Só que Judas verbaliza uma crítica. Aleluia. Judas tem apoio da terra, mas não tem apoio do céu. Judas tem apoio do homem, mas não tem apoio de Cristo. Judas influencia a mente fraca, que não tem visão espiritual e nem tem discernimento. Mas Judas não influencia Jesus. Quando Jesus olhou para a situação, aleluia, Jesus vai tomar uma atitude. Mas antes de tomar uma atitude, João revela quem é Judas. Aí João diz assim: Judas dizia isso não é porque ele tinha pena dos pobres, não, mas porque ele era ladrão e gostava de tirar o que era colocado na bolsa. Sabe o que Judas está tentando fazer? Tentando investir nele o que Maria está investindo em Jesus. É por isso que ele está com raiva, porque o investimento está sendo ninja. O investimento está sendo em Jesus e não nele. E está cheio de gente assim, só gosta quando a coisa acontece com ele. Quando acontece com outro, aleluia, critica. Se é outro que está sendo honrado, eu não consigo me alegrar. Se é outra que está sendo usada, eu não consigo me alegrar. Porque eu queria que o negócio fosse comigo. Eu queria que a coisa tivesse acontecendo comigo. O que é o outro para mim não presta. Judas Deus te conhece. E Jesus agora pega a palavra. Ele pega a palavra. Ele pega a palavra para Judas dizendo: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Tomando esse tipo de atitude, e João deixa claro, ele era o quê? Ele era o quê? E gostava de tirar o que era colocado lá. Por quê? Porque
vai te trair em qualquer situação. Quem te trai na igreja por causa de um carro vai te trair em qualquer situação. Eu estou falando que Judas já tinha um caráter deturpado. O que levou ele a trair Jesus, aleluia, já era o caráter dele. Ele não se tornou traidor do dia para a noite, não. Ele não vendeu Jesus do dia para a noite. Ele já estava vendendo o ministério de Jesus há muito tempo. Quando alguém chega a aprontar com você, não é que ela se tornou, ela já era. Ela só estava camuflada, ela só estava disfarçada. Sei que não pode dar glória não, né? Mas aqui a igreja recebe a palavra, né? Se fosse eu falando de mim, tudo bem, mas aí a palavra não tem como contestar a palavra, né? Na palavra está dizendo que Judas era ladrão. Na palavra está dizendo que Jesus agora tomou a palavra, olhou para Judas e disse assim: Judas, deixa ela em paz. O deixa ela em paz é Jesus dizendo: para de mexer com ela. Não, você entendeu, não? Jesus está defendendo ela, detalhe. Maria não abre a boca para debater. Maria não abre a boca para dar resposta. O silêncio de Maria fala mais do que as palavras de Judas. Aleluia, eu gosto disso. Quando o silêncio de alguém fala mais do que a crítica alheia. Quando o silêncio de alguém fala mais do que a fofoca. Quando o silêncio de alguém fala mais do que a inveja. Quando o silêncio de alguém fala mais do que as calúnias que inventam por aí. Fecha a tua boca, minha filha. Deixa Judas falar. Judas é profundo mesmo. Judas gosta de falar demais. Judas gosta de abrir a boca para falar daquilo que ele não faz. Então deixa ele falar. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa se revela. Uma hora a Judas não perceber. Quem vai te justificar sou eu. Fica quietinho aí do teu lado, não, vai, fica.
deles? Ele foi vender Jesus. E sabe por quanto ele vendeu Jesus? 30 moedas de prata. Quanto valia o nardo de Maria? Quanto valia o nardo de Maria? 300. Quanto é 10% de 300? 30. Consegue entender, Judas? Está reclamando muito que você investiu, porque ele não tem coragem nem de investir um pouco, pelo contrário. Ele se perde por muito pouco, ele te vende por muito pouco. Judas é assim, Judas não precisa de muito para se corromper. Está criticando você que deu 300, mas está vendendo Jesus por 30. Ou seja, ele teve coragem de derramar, aleluia, 300, mas teve coragem de vender Jesus por 30, ou seja, por 20. Não, por 10% daquilo que Maria derramou. Ou seja, 30 moedas, na verdade é 10% de 300, corrigindo aqui. Então, ele vendeu Jesus por 10% daquilo que Maria derramou. Aí você entende a crítica de Judas? O camarada não tem coragem de investir no reino. Pelo contrário, vende o reino por qualquer coisa. Aí vê o outro investindo e critica. Aí Jesus disse, Judas aqui não. Hoje não. Hoje Judas aqui não vai ter poder de fala. Hoje Judas aqui não vai determinar o que vai ser dela ou deixar de fazer. Ou deixar de ser. Hoje Judas aqui não vai adoecer ninguém. Hoje Judas aqui não vai adoecer emocional de mulher nenhuma. Hoje Judas aqui não vai brincar com os sentimentos de quem está com sinceridade na obra. Hoje Judas aqui, aleluia, vai sair já sabendo que Maria é protegida. Maria, segura. Não abra a boca não, Maria. Deixa Judas achar que está por cima da carniceira. Deixa Judas achar que está, aleluia, te dando lição de moral. Deixa Judas achar, aleluia, que é melhor do que você. Deixa só ele achar. Jesus vai te justificar. Para o dia do meu sepultamento guardou isto. Detalhe. Maria falou com Cristo, e não é de hoje que ela fala com Jesus. Ela começou a falar com Jesus quando ela estava dentro de casa. Jesus estava lá e ela estava nos pés de Jesus. Marta estava na cozinha, Maria estava nos pés dele. Marta estava trabalhando, Maria estava adorando. Aleluia. Toda essa fala de Maria, toda essa entrega de Maria resultou, aleluia, no que ela se tornou e no que Jesus se tornou para ela. Então, minha filha, aleluia, o resultado das suas experiências com Cristo vai depender da sua fidelidade com Ele. Ele não teve um dia que Maria, aleluia, não adorasse. E ela está lá agora recebendo uma justificativa de Cristo diante dos seus opositores. Só um detalhe para a gente fechar. Existia uma regra na antiguidade. Para os antigos rabinos, eles diziam que era vergonhoso para eles nascerem escravo e nascerem mulher. Alguns dos antigos proibiam as mulheres de colocar a mão na Torá. A mulher não era autorizada a colocar a mão na Torá, ou seja, as leis de Deus. Então, quando Jesus entra na casa de Maria, Maria vai nos pés de Jesus, o acesso que as autoridades não havia dado para as mulheres, o próprio Cristo está dando. O próprio Cristo está. Por quê? Se a mulher não pode tocar na Torá, que é a lei de Deus, quem é Jesus nessa história? Ele é a lei, ele é a graça. E ele está onde? Dentro da casa de Maria. Aonde Maria está? Nele, nos pés dele, tocando nele. Os homens te tiraram o acesso da graça e te tiraram o acesso também das leis. Aí Cristo vai lá e dá acesso para as mulheres. Aleluia. Ela aprende com a própria Torá viva. O homem disse, é vergonhoso para uma mulher, aleluia, tocar na Torá. Mulheres também não tinham direito ao aprendizado. E agora Jesus está ensinando as mulheres. Como se dissesse, o acesso que o homem arrancou de você, eu estou liberando. A porta da sociedade judaica religiosa te tirou, eu estou abrindo. Aleluia. Quando você fala com Deus, os acessos são liberados. E é esta palavra que eu quero que você reflita. Deus abriu o acesso para você. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor? Então, esse bandeira, pastor. Eu queria um pedestal, mas não tem. Aleluia!
Depois botar o microfone de tal braço só para tocar o pandeiro.